aceitou as imposições da sociedade, na confiança no futuro, ofuscada pelas tradições e culturas familiares, no anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados por seus antepassados, ou na certeza da exclusão revelada pela indiferença de seus pais. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo? Vivem perguntando em redor. O que você vai ser quando crescer? Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Eu tenho os três. E sou? Tenho que mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser. Pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito. Ser, 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 er. Que você é quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser, não quero ser, vou crescer assim mesmo. Sem ser, esquecer. Tá. Eu sou obrigado a ser alguma coisa quando eu crescer, considerando que agora eu já tenho um nome, um corpo, um jeito, um nome. Você que me pergunta o que que eu vou ser quando eu crescer, tá querendo me obrigar a ser alguma coisa quando eu crescer. Então, essa é a segunda. A inquietação existencial do autor, com a autoimagem corporal e a sua corporeidade se desdobram em questões existenciais que têm origem no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. Querem que ele seja alguma coisa quando ele crescer. Ele vai ter que mudar quando crescer. Porque sou obrigado, não posso escolher. Se ele não pode escolher, então não é uma coisa que está partindo dele. E aí não pode ser a letra B, porque ele não está aceitando ainda. Não vou ser, não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser, esquecer. Então, só pode ser a letra A. E aí não pode ser a letra C. Na confiança no futuro, ele não está confiante no futuro, ele está justamente com muita dúvida sobre o futuro. Não pode ser a letra D, no anseio de divulgar hábitos irrealizados, negligenciados por seus antepassados. Não está falando de antepassados aqui. Na certeza da exclusão, revela se ele tem a possibilidade de falar que ele não quer ser, não vai ser, então ele não vai ser excluído, né? Revelada pela indiferença de seus pares. Não tá falando que eles são diferentes justamente porque ele tem essa opção bem aqui. Tem gente que não tem a opção de não ser. Nossa, eu militei. Vocês conseguiram entender essa? Sim, ok. Uma dúvida. É porque, ó, tem origem. Qual é a origem dessa inquietação existencial dele? Não é na aceitação, porque ele não tá aceitando. Não tem como ser a B, realmente tem que ser a A. Educação física, a competência. Ah, tá. Competência 3. Ela é sobre corpo, corporeidade e movimentação sinestésica. Então, é sobre se mover, é sobre padrões corporais, é sobre padrões impostos pela sociedade, tudo isso que tem a ver com. Eu considero educação física. Eu coloquei educação física só para resumir, é tipo, tudo isso que tem a ver com se movimentar, com corpo, com moda, alguma coisa assim. Não, não é educação física, é a competência 3. Eu resumi em uma palavra só. Mas essa é a mesma competência que tem aquelas questões. Por que que. Pera, eu esqueci o que eu ia falar. Assim, quando a gente fala sobre uma pessoa que é sedentária, a gente não está falando só que ela não quer ir se movimentar, a gente está falando que tem problemas sociais que fazem com que ela não queira ir se movimentar. É a mesma competência que trabalha tudo isso. Inclusive, essa questão é bem padrão do Enem. É, o problema da saúde do ser humano, dos brasileiros, não é que eles não querem se movimentar, é que a gente tem diferenças sociais. Essa é uma questão que sempre cai no Enem. Ok, vamos ver a quarta. Terceira. Vamos ver como vocês. Nossa, essa daqui.
Uma pessoa só foi na letra E, o resto foi 20 pessoas na letra B. Muito bem, gente. Não pode falar isso faltando hoje eu tô bem em matemática. Hoje é quinta, sexta, sábado, domingo, faltando 3 dias para o Enem. Você coloca isso na sua cabeça, você chega lá e você não pode ir bem mesmo. Cadê a autoestima? Exatamente. Vamos ver. Questão 3. A canção Yaô foi composta na década de 1930 por Pixinguinha, em parceria com Gastão Viana, que descreveu a letra. O texto mistura o português com Yorubá, língua usada por africanos escravizados trazidos para o Brasil. Quando é questão de africano, pera, eu me perdi. Onde é que eu tava? Meu Deus. Eu tô passando pra frente. Era essa, ok. Achei, gente. Quando a gente tem uma questão de minoria, a gente já consegue eliminar algumas questões, porque toda vez que ele traz uma questão de minoria, ele coloca uma alternativa tipo, a gente tem que excluir essas minorias, tem que sair batendo nelas na rua. E não vai ser essa a resposta. Então a gente já pode excluir algumas alternativas. Ao fazer uso do Yorubá nessa composição, o autor promove uma crítica bem-humorada às religiões afro-brasileiras, destacando diversos orixás, ressalta uma mostra da cultura africana que se mantém viva na produção musical brasileira, evidencia a superioridade da cultura africana e seu caráter de resistência à dominação. Tá, essa não é exatamente o que eu falei, mas o Enem ele não vai falar que tem uma cultura superior. Então não pode ser essa. Deixa mostra a separação racial e cultural que caracteriza a constituição do povo brasileira, ou expressa os rituais africanos com maior autenticidade, respeitando as referências. Nossa, essa eu não tenho uma de bater nas minorias. Nossa, é porque ela é antiga. Ok. Terceira, letra B, deixa eu ver aqui. Vamos marcar. Marca texto. O texto mistura o português com o iorubá, língua usada por africanos escravizados trazidos para o Brasil. Aqui, quando o terreiro pelo Adié faz inveja pra gente que não tem mulher. No Jacutá de Preto Velho, há uma festa de Eaô, oito nega de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá, cultura. Mucum, Mucamá de Oxóssi é caçador. Hora viva nanã, nanã, burucu, ioiô, ioiô. No terreiro de Preto Velho, ai, ai, vamos saravá a quem meu pai xangou. Alguém entendeu o que aqui tá falando nesse poema? Canta pra ver se fica melhor. Obrigada, Maia. É o seguinte, ok, vocês podem ter entendido o que está escrito nesse texto, só que não vai ser um texto que vai ser compreendido pela maioria brasileira. Tipo, pelas pessoas que estão fazendo, nem a maioria não vai entender. Infelizmente. Então, não é uma questão de interpretação. A gente já tem certeza disso. Essa daqui é uma questão muito padrão do Enem. Sério, vai ter uma questão desse jeito bem aqui no Enem de vocês esse ano. É uma questão de patrimônio cultural. Nesse caso, patrimônio imaterial. Se é um texto, patrimônio imaterial, patrimônio material. Patrimônio cultural. Questão de patrimônio cultural, elas têm um vocabulário muito específico. Ele sempre vai falar que aquele texto está ali para valorizar um povo, para guardar a memória de um povo, para registrar a cultura de um povo, para fazer com que a cultura deles sejam transmitidos para frente. Então, quando vocês acharem uma questão desse jeito, a primeira alternativa que vocês têm que caçar é uma alternativa que esteja falando justamente desses vocabulários. Memória, preservar, salvar, tudo isso. Então, essa ressalta uma mostra da marca da cultura africana, que se mantém viva na produção musical brasileira. Promove uma crítica bem-humorada às religiões, não é uma crítica às religiões afro-brasileiras.
não é essa daqui, deixa à mostra a separação racial e cultural que caracteriza a Constituição do povo brasileiro. Podia ser essa, mas isso não é uma questão de interpretação. E ele não tem como você entender que ele está falando de separação racial e cultural. Ele está falando da cultura. Expressa rituais africanos com maior autenticidade, respeitando as referências originais. Expressa os rituais africanos com maior autenticidade, respeitando as referências originais. Podia ser, mas isso já é uma questão muito interpretativa. Você está tirando disso daqui essa informação. Quando a gente tem uma alternativa, um texto que, tipo, tem um dialeto específico de uma língua, normalmente vai ser essa alternativa aqui. Marca da cultura africana se mantém viva na produção musical brasileira. Essa é uma questão padrão. Vai ter essa questão bem aqui na prova de vocês vão marcar uma alternativa que fala de memória, de cultura, de valorização, e aí vocês vão vir aqui me agradecer. Que entre é também, porque pode. Sim, a ela tá muito boa. O problema realmente é que esse é um tipo de questão do Enem. Então, vai ser uma amostra da marca da cultura africana que se mantém viva na produção musical brasileira. Eu quero uma caixa de chocolate. Obrigada, Maia. Ok. Vocês conseguiram entender essa? Conseguiram lá, a maioria de vocês acertou a expresso. E eu acho que eu consegui passar porque não era ele. Descartar? Descartar. Vamos ver a questão 4. Essa daqui também vocês ficaram bem divididos. Nossa, vocês ficaram divididos entre quatro alternativas. Qual foi a única que vocês não marcaram? E, D. Vocês não marcaram C de jeito nenhum. A C deve ser muito ridícula. Vamos ver. A 4 era a letra D. Ah, tá. Essa daqui. Questão de Machado de Assis é muito boa quando toda vez que ela cai, porque ela meio que você já leu aqui. O texto relata o momento em que, no leito de morte, Machado de Assis. Ah, é Machado de Assis? Então você vai caçar uma alternativa que fala de ironia. O estilo dele é irônico, o estilo dele é de realismo, então ele vai estar fazendo uma crítica à sociedade atual da época dele. E ele faz tudo isso de uma forma irônica e com um estilo narrativo de personagem bem característico. A gente lembra, por exemplo, do. Qual é o nome dele? Eu tenho até o livro dele aqui. Eu não tô conseguindo enxergar o livro dele, gente, foi mal. Memórias Póstumas, isso, de Brás Cubas. O Brás Cubas, ele é um personagem muito singular, um personagem muito específico. Dá de você percebe que ele é machadiano, tipo, dá de perceber. Então, questão de Machado de Assis, vocês vão procurar isso, criticando a sociedade, uma visão irônica e uma personagem característico. Recorrer a metáforas sutis. Ah, eu esqueci. Ok. Gente, essa daqui, ela é de Machado, tipo, vocês têm que saber que Machado de Assis, ele era crítico, ele era irônico e ele tava, o estilo dele era o realismo, e ele, exatamente, eu também sabia irônico e fui. E essa é a resposta, não tem muita interpretação, é tipo, Machado de Assis, questões de Machado de Assis, elas são teóricas, até porque isso daqui é a competência 5, que é a competência de literatura. Exatamente, crítico, irônico, realismo. Vamos passar para a próxima. Ele era inimigo do rei. Deixa eu ver. Quinta, vocês foram em peso na letra D. Essa daqui. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que
Essa daqui é exatamente inclusive sobre Machado de Assis, eu esqueci. No Twitter estão falando que talvez o tema seja configurações familiares. Se o tema for configurações familiares diferentes porque, tipo, apostas para o Enem, eu gostei desse tema, não sei se cairia no Enem, porque eu acho muito que foge muito do padrão que o Enem está seguindo, mas eu achei um tema muito interessante. E se tiver, vocês podem citar aquele trecho do Machado, não tive filhos, a não transmiti a ninguém. Droga, eu esqueci. Eu li esse texto, eu li esse livro de novo só para ter essa citação. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura a miséria de nosso legado. Eu iria fazer um texto bem crítico, mas eu achei interessante. O legado da miséria, exatamente. Ok, essa daqui. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e a futura digitalização de sua obra, depreende-se que, se a gente está falando de digitalização da sua obra, essa questão pode ser de competência 9, que é a competência das TICs, ou competência 6, que é a competência do patrimônio linguístico. Como essa é uma competência, como essa questão fala de patrimônio linguístico, a gente volta para aquele ponto que eu falei. Patrimônio linguístico, ele vai ter aqui, patrimônio linguístico, ele vai ter um vocabulário muito particular. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Vocês viram que, tipo, apesar de serem textos de competências diferentes, a resposta é praticamente a mesma? Você vai preservar a memória da cultura e da identidade nacional? Essa questão bem aqui, ela é um padrão do Enem. Eu tô mostrando para vocês, ela vai aparecer na prova. Ok, vamos passar. Não, pera, deixa eu só ver qual foi aqui. Tiveram dúvida? Entre a letra B. O conhecido autor de O Guarani, Iracema, foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Com base no texto, o papel do escritor, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que essa daqui não está falando muito sobre digitalização, né? Importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. No enunciado, ele está demarcando que ele quer saber sobre a digitalização. Não podia ser letra B porque não está falando sobre digitalização. Ok, vamos para essa. Questão de imagem. 6. Essa daqui vocês já ficaram mais divididos. Ficaram entre a E, a B e a C, só não marcaram A. Nossa, essa daqui eu errei. Eu estava fazendo, né? Eu nem lia o texto, eu só fui. Nesse texto predomina a função que se caracteriza por. Aí, definições intangíveis, feito de papel, costurado e colado por página. Foi imediatamente na letra E. Aí depois eu fui ler o texto, sabe? Porque é legal ler o texto e realmente não tinha como ser letra E. Porque os quais antecedem o contato entre leitor e obra. E bem aqui é um leitor lendo o livro e isso é do que, sobretudo, é feito um livro. Então não tem como ser a letra E. Então, às vezes, é bom você ler o texto, sabe? Na prova de interpretação, acho que era interessante você ler o texto. Tá, vocês não marcaram letra A. Enfatizar a percepção subjetiva do autor que se projeta sua obra. Projeta para suas obras, seus sonhos e histórias, apontar. Isso daqui é questão de função de linguagem. Eu queria fazer uma atividade com vocês. Essa função bem aqui, ela é metalinguística. Sendo metalinguística, não pode falar sobre o contato entre o leitor e a obra, só podia ser a letra D. Eu quero perguntar se vocês sabem de qual função da linguagem que está falando cada uma dessas letras. Então, eu quero vocês aqui no chat. Vamos falar sobre a letra A. Tentar persuadir o leitor acerca da necessidade de se tomarem certas medidas para a elaboração de um livro. Vocês sabem de qual função está falando aqui? Conativa apelativa, exatamente. Conativa. Conotativa é a linguagem. Ok. Letra B. Enfatizar a percepção subjetiva do autor, que aponta para sua obra, seus sonhos e suas histórias. Paralelismo, Enem. Vocês sabem qual que é essa daqui? Emotiva, exatamente. Quando a gente está falando do Enem, ele já trouxe uma vez a função emotiva, também chamada como função expressiva.
Então, lembrem disso. Função emotiva, função expressiva. Tudo com é, tudo eu. É de eu. Letra C. Aponta para o estabelecimento de interlocução de modo superficial e automático entre leitor e livro. Alguém sabe qual é essa? Fática. Aham. Não necessariamente desse jeito, mas aqui tá querendo te confundir para dizer que é uma fática, né. A fática, a Fátima, é aquela que você vai testar o canal de comunicação. Eu estou a aula inteira falando sobre testar o canal de comunicação. Vocês estão me ouvindo? E vocês falam que estão, eu acabei de testar o nosso canal de comunicação, que nesse caso é o Discord. Nós falamos sobre emotiva, essa daqui era o quê? Apelativa, essa daqui fática. Vocês sabem qual é a função da linguagem que foca na mensagem, na forma? Poética, exatamente. Vocês sabem qual é a função da linguagem que fala sobre é o texto falando do próprio texto, que é a favorita do Enem? Metalinguística, exatamente. Ok. Essa daqui, como é justamente um quadrinho falando sobre fazer quadrinhos, essa daqui é metalinguística. Sendo metalinguística, tem que ser letra D ou letra E, e não tá falando, não tá dizendo que vai anteceder o contato entre o leitor e obra. O leitor é justamente a parte da que o livro é, sobretudo, feito do leitor, então não tá antecedendo. Questão 7. Vocês também foram em peso na letra E, 17 pessoas, mas tiveram 4 pessoas que marcaram B e D. Ai, não era pra ter feito isso. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, ok. O texto foi publicado em uma revista de grande circulação na seção Carta do Leitor. Olha, outro gênero que o Enem ama. Ele ama carta do leitor, editorial e artigo de opinião. Vocês sabem a diferença entre carta do leitor e artigo de opinião? Aí, clã. Não sabe? Ok. Vamos lá. Carta do leitor, obviamente, ela é escrita por um leitor. Foi alguém que, lendo uma obra, ou então revista Globo, uma revista, pode ser uma revista online, uma revista pessoal, ele vai dar a opinião dele, vai ser uma opinião, só que vai ser uma opinião especificamente de um leitor sobre aquela revista, aquela matéria, achei o nome, matéria. Quando a gente tem um editorial, não vai ser a opinião do leitor, vai ser a opinião da revista, vai ser a revista falando alguma coisa. E quando a gente tem um artigo de opinião, não vai ser a opinião nem do leitor, nem da revista, vai ser a opinião do autor. Então a diferença está justamente aí, quem está escrevendo. Conseguiram entender? Sim, ok. Essa questão, eu até esqueci. Manifesta-se a fazer o argumento faz. É a 7. Obrigada, Atrix. Ahn, Nela, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Alguém publicou uma reportagem e o eleitor, ele escreveu uma carta para falar sobre essa reportagem. Ao fazer sua argumentação, o autor do texto, faz uma síntese do que foi abordado na reportagem, discute problemas conjugais que conduzem à separação, aborda a importância dos advogados, oferece dicas para orientar as pessoas ou rebate o enfoque dado à reportagem, lançando novas ideias. Então a gente vai lembrar que Carta do Leitor, ele é um texto que é de uma pessoa revoltada. Ela vai escrever a opinião dela sobre o que veio na revista. Então, aqui vai ser justamente a letra E. Rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem. O leitor está rebatendo a reportagem e dando a opinião dele. Isso daqui resume bem o que é uma carta do leitor.
O que mais vocês marcaram? B e D. Letra B. Discute problemas conjugais que conduzem à separação. Casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons amigos. Ele destacou bastante que é uma carta do leitor. Então, ele quer saber o que que é uma carta do leitor. Tipo, característica da carta do leitor. A opinião dele, sim, mas a opinião focada das características da carta do leitor. As características da carta do leitor estão na letra E. Então, nem a letra B, nem a letra C aborda a importância dos advogados em processo de separação. Estou dizendo que ele não faz isso? Não estou, ele faz isso. Só que a gente está falando sobre ser uma carta do leitor, a gente está falando sobre coisas que ele. Tipo, o que que ele usa para fazer essa argumentação, não um argumento específico dele. Ok. Oitava questão. Nossa, essa marcaram todas as alternativas. A. Cadê A? A, B, C, D e E. Os textos apresentados expressam opiniões de leitores acerca de. Olha, outra carta do leitor, carta do leitor. Assunto para a sociedade brasileira. Os autores dos dois textos apontam para a necessidade de trabalho voluntário contínuo para reduzir as mazelas sociais. Essa daqui é mais interpretação. Então, irei marcar e ler o texto com vocês. Trabalho voluntário contínuo. Importância de ações preventivas para evitar catástrofes indevidamente atribuídas aos políticos, catástrofes indevidamente atribuídas aos políticos. Se for essa alternativa, a gente desiste do Enem. Incapacidade política para agir de forma diligente na resolução das matérias. Incapacidade política, essa daqui parece muito mais com o Brasil. Vamos combinar. Urgência de se criarem novos órgãos públicos com as mesmas características do SUS. Se você tem as mesmas características do SUS, por que você vai criar um órgão novo? É só cuidar do órgão que já existe. Impossibilidade de o homem agir de forma eficaz e impossibilidade diante das ações da natureza. Não é da natureza, é da sociedade. Então, incapacidade política, necessidade de trabalho contínuo para a resolução das mazelas sociais. O Brasil sempre deu respostas rápidas através da solidariedade do seu povo. Mas a mesma força que nos ajuda, nos motiva a ajudar o próximo, deveria também nos motivar a ter atitudes cidadãs. Não podemos mais transferir a culpa para quem é vítima ou até mesmo para a própria natureza. Então já não vai ser letra E, como se essa seguisse a lógica humana. Sobram desculpas esfarrapadas e falta competência da classe política. Falta competência da classe política, a política dá desculpas esfarrapadas, a gente já está indo bem aqui para a letra C. Não podemos negar ao povo sofrido todas as hipóteses da prevenção dos desastres. Demagogos culpam os moradores. O governo e a prefeitura apelam para as pessoas saírem das áreas de risco e agora dizem que será compulsória a realocação. Então, temos que realocar o Brasil inteiro. Criemos um serviço similar ao SUS, não igual ao SUS, com alocação obrigatória de recursos orçamentários com rede de atendimento preventivo, onde participariam arquitetos, engenheiros, geólogos. Bem ou mal, esse SUS organizaria brigadas nos locais. Nos casos da dengue, por exemplo, poderia verificar as condições de acontecer epidemias. Seriam boas ações preventivas. Ações preventivas seriam a criação de um órgão público. Um órgão público quem pode criar é a classe política. A classe política que não está fazendo nada. Então, ele está dando uma sugestão para o que a classe política pode fazer, e essa daqui está falando que a classe política não está fazendo nada. Os autores dos dois textos apontam para a incapacidade política de agir de forma diligente na resolução das mazelas sociais. Vocês entenderam essa? Sim, ok. Questão 9, vocês foram. Nossa, essa foi bem dividida. 71% foi na letra B. Não bem dividida, mas, tipo, era exatamente a porcentagem que estava lá no site que eu peguei. Então, interessante. Aí vocês acharam a mesma dificuldade que o Brasil todo. Deixa eu ver. A impossibilidade de o homem agir de forma eficaz ou preventiva
diante das ações da natureza. Os autores dos 2 textos têm que ser uma opinião que tem em comum entre os 2 textos. Os 2 textos estão falando da classe política. Esse daqui não está falando: "Os políticos têm que fazer isso", ele não, aqui ó, não, esse segundo texto ele não está falando sobre que os políticos têm que fazer isso, só que quando ele fala que tem que criar um serviço similar ao SUS, não é a população que vai fazer isso, é o governo. Então os 2 eles estão falando sobre o governo, não necessariamente sobre o homem. O foco deles é o governo que não faz nada, o governo que tem que fazer alguma coisa. Não deu muito certo para os dinossauros, um meteoro cair na Terra, entendeu, Peru? Sim, ok. Vamos para essa. Essa é a questão 9. Era essa, né? 9, sim. Vocês foram 71% na letra B. No texto, os recursos verbais e não verbais empregados têm por objetivo divulgar informações científicas sobre o uso e indiscriminado de aparelhos celulares, influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos, relacionar o uso da tecnologia aos efeitos decorrentes da falta de exercício, indicar medidas eficazes para desestimular a utilização de telefones, sugerir aos pais responsáveis a substituição de dispositivos móveis por atividades lúdicas. Os riscos para crianças do uso do celular antes de dormir. Estudo do King's College concluiu que essas crianças e adolescentes têm maior risco de obesidade, baixo sistema imunológico, crescimento atrofiado e depressão. Falta de sono no longo prazo reduz hormônios, reduz a melatonina, reduz a leptina, reduz o GH e reduz o cortisol. Isso pode levar a problemas de comportamento de atenção a aulas, não só a luz, mas estímulos deixam o cérebro em alerta, a forte luz penetra no olho e confunde o relógio biológico, a criança demora a dormir, acorda mais vezes, descansa menos, e prejudica também o processamento de memória. O que fazer? Ficar entre 30 minutos e 2 horas sem tela antes de ir para a cama. Nossa, 2 horas. Reduzir a intensidade da luz emitida, manter o telefone longe, porém do quarto. Ah, não resolve. Nossa, eu ia falar isso daqui é o que eu faço. A expectativa de receber mensagens é suficiente para atrapalhar o sono. Droga. No texto, os recursos verbais e não verbais empregados têm por objetivo divulgar informações científicas. Ele não está só divulgando informações científicas. Bem aqui, ele também está direcionando os pais para falar o que ele pode fazer. O estudo, ele concluiu isso bem daqui. O resto, tipo, foi informação que ele está jogando aqui e não tem fonte. Influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais à saúde. Meu Deus. Influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais às crianças. É exatamente isso que esse texto bem aqui quer fazer. Por quê? Quando a gente fala da estratégias argumentativas da competência 7, o que que essa habilidade está falando? Está falando que o Enem ele quer que você veja em algum texto o que que esse texto está usando para te fazer mudar comportamentos e hábitos. Esse, essa é o, esse é o enunciado da competência 7, de alguma habilidade da competência 7, não lembro qual é agora. E aí, o que que esse texto está fazendo? Ele está te falando todos os riscos, ele está te falando tudo o que acontece, ele está te falando todos os prejuízos que esse uso do celular pode usar. E aí, bem aqui, ele está te assustando. Você fica com medo de tudo isso daqui. E aí, no final, ele vai te dizer o que fazer. Por quê? Porque agora que você está com medo, é muito mais fácil te convencer a começar a ficar entre 30 minutos e 2 horas sem telas, a reduzir a intensidade e a manter o telefone. Não é para manter o telefone longe. E a manter o telefone longe. Então, é justamente isso: influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais das crianças. Relacionar o uso da tecnologia aos efeitos decorrentes da falta de exercício físico, não. Ele está relacionando o uso da tecnologia às consequências do uso da tecnologia. Indicar medidas eficazes para desestimular a utilização de telefones pelo público infantil. Não exatamente, ele está falando o que você pode fazer para parar de usar o celular. Medidas eficazes para desestimular a utilização de telefones. Paizinho, sente com seu filho e fale para ele por que que usar o telefone é ruim. Não é isso que ele tá falando. Ele tá falando, tá te dando a solução. Não tá tipo,
indicando medidas eficazes. Não sei se deu de entender, mas não é isso, exatamente isso que ele está fazendo. Até porque não é só isso que ele está fazendo, ele também está te dando problemas. Sugerir aos pais responsáveis a substituição de dispositivos móveis por atividades lúdicas. Ele não fala de atividades lúdicas. Ele não fala de atividades lúdicas. Ele está falando para você parar de usar o celular. O que você vai fazer com esse tempo livre agora é por sua conta. Vocês conseguiram entender? Por isso você é assim, por isso você é assim. Nossa, o Heron tá sendo bullyingado até aqui. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana. Nossa, esse daqui eu achei difícil. Remete ao. Deixa eu ver como é que vocês foram. Essa daí é a questão 10. Descartar. Ela estava dizendo que ela era média mesmo, mas eu achei ela meio difícil, de média para difícil. Não, mas é média. Vocês foram 81% a 4 pessoas. É 7 a 4. Nossa, só eu que discordei. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa associar vocábulos a determinados dias da semana. Remete ao local de origem, estado emocional, grau de coloquialidade, nível de intimidade ou conhecimento compartilhado na comunicação. Conhecimento compartilhado na comunicação. Famigerado, famigerada inóxio, é célebre, notório, notável. Vos me ser mal não vejo em minha grosseria no não entender, mas me diga, é desaforado, é caçoável, é de arrenegar, façança, nome de ofensa, vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras de outros usos. Pois, e o que é em fala de pobre? Linguagem de em dia de semana. Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Basicamente, essa fala bem que é ele pedindo para traduzir. Tipo, eu não tô entendendo o que você tá falando, então traduz para mim em língua de pobre. É importante, que merece louvor, respeito. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa determinados dias da semana remete ao local de origem. Não, quando a gente fala de local de origem, a gente está falando de sotaque, ou então de gírias que só são faladas em certos locais. Não é o que está acontecendo aqui. Estado emocional? Não é estado emocional, nenhum deles está com o emocional afetado. Eu continuo fazendo isso. Grau de coloquialidade da comunicação. A associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao grau de coloquialidade da comunicação. Por quê? Porque ele está pedindo para traduzir em fala de pobre, em linguagem de em dia de semana, ou seja, a linguagem que a gente fala no dia. Ah, tá, entendi. A linguagem que a gente fala no dia a dia. Então, tipo assim, ó, grau de foi mal. Reme... Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete a. O que que ele está perguntando aqui? O que que significa o cara pedindo para você falar de linguagem no dia de semana? É a linguagem tradicional, a linguagem que você usa no dia a dia. E a linguagem que você usa no dia a dia, ela é mais coloquial. Ninguém vai falar vosmecê, famigerado, farsância, nome de ofensa no dia a dia. Você vai usar um grau de coloquialidade maior porque você está em dia de semana. Nível de intimidade entre os interlocutores, a gente não consegue dizer se eles são íntimos. Eu acho que é tipo um professor e um aluno. Conhecimento compartilhado na comunicação, não é isso que essa pergunta aqui, não é isso que esse enunciado está perguntando. Pois, e o que é em fala de pobre? Linguagem de em dia de semana. Conhecimento compartilhado na comunicação. Não é isso que em dia de semana quer dizer. Vocês conseguiram entender essa? Eu tenho sotaque. Ok, vamos descartar. A 11? A 11 é agora. Ok. Não, eu quero ver como é que vocês foram na 11. Bem divididos. Nossa, 50% a 30% a 19. 7, 4, 10. Caramba. Deixa eu até anotar aqui. Vocês foram na E, vocês foram na C e vocês foram na B.
Vamos ver. Smartphones estão não. Ao expor um problema contemporâneo no mercado de trabalho e apontar uma solução, o texto tá bom, então vamos ler. Ao expor um problema contemporâneo, é isso que o texto vai fazer, e apontar uma solução, o texto já dá o problema e dá a solução, para evidenciar alguma coisa. A relação entre as carreiras e as tecnologias de informação e comunicação. Relação entre as carreiras e a tecnologia de informação e comunicação. Discordância entre empregadores e funcionários. Negatividade do impacto das tecnologias de informação e comunicação no mercado de trabalho. Desvinculação entre o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Já não é porque o título já está falando que não é esse. Não vai ser esse. Necessidade de uma ampla e cuidadosa, compreensão ampla e cuidadosa do impacto das tecnologias de TICs no mercado de trabalho. É o seguinte, vocês têm que prestar atenção nessa daqui, nessa daqui você tem que prestar muita atenção no enunciado. Ele não está perguntando o que, que esse texto está falando, porque tem muitas coisas aqui que esse texto está falando. Ele está perguntando o que, que o texto está evidenciando quando ele expõe um problema contemporâneo e já dá uma solução. Smartphones estão sugando a sua produtividade. Você abriria mão deles? Telefones inteligentes drenam nossa atenção mesmo quando desligados, e isso não é nada bom para a sua carreira. Pesquisadores e empresas tentam achar uma solução para o problema. Funcionários estão distraídos com seus smartphones, browsers webs, aplicativos de mensagens, sites de compras e muitas redes sociais. Os trabalhadores distraídos são improdutivos? Uma pesquisa da Carreira descobriu que os gerentes de contratação acreditam que os funcionários são extremamente improdutivos e mais da metade desses gerentes acreditam que smartphones são culpados. Alguns empregadores disseram que os smartphones degradam a qualidade do trabalho, diminuem a moral, interferem no relacionamento entre chefe e empregado e fazem com que funcionários percam os prazos. Então, os empregadores só estão falando coisas ruins, estão tristes. Os funcionários entrevistados discordaram e apenas 10% disseram que os telefones prejudicam a produtividade durante o horário de trabalho. A única solução é uma combinação. Única solução, não tem outra solução para isso. É uma combinação entre treinamento, educação e melhor gerenciamento. Os departamentos de RH devem procurar um problema maior. A distração extrema do smartphone pode significar que os funcionários estão completamente desativados do trabalho. Então, não é só uma questão de funcionários distraídos, de. Aqui, ó, que o chefe está reclamando que eles estão degradando a qualidade de trabalho, estão diminuindo a moral, estão interferindo no relacionamento entre chefe e empregado. E ele está falando para o gerente, para o chefe, se procurar melhorar a própria relação dele, treinar esses empregados, educar esses empregados, e o RH ele tem que fazer outra coisa já. Ele tem que ir atrás de procurar por que, que os funcionários estão completamente desativados do trabalho. Os motivos, mais de um, devem ser identificados e abordados. A pior solução é a negação. Tá, então vamos ir excluindo. A relação entre as carreiras e a tecnologia de forma ao expor um problema contemporâneo e do mercado de trabalho e apontar uma solução. Não é para isso daqui, não é para evidenciar a relação entre carreiras e a tecnologia de informação e comunicação. O texto está fazendo isso? Sim, mas não é por isso que ele está dando um problema e apontando uma solução. Discordância entre empregadores e funcionários no que diz respeito à produção. De novo, não é para isso que o texto está expondo um problema contemporâneo e apontando uma solução. Está falando disso? Está falando disso. Mas não é. O enunciado não está te levando para aí. Negatividade do impacto das tecnologias de informação. Esse daqui não faz nem sentido, porque quando a gente fala negatividade, é uma coisa. É algo ruim. Se ele está apresentando uma solução, quer dizer que sim é algo ruim, mas é algo ruim que pode ser melhorado. Essa alternativa não está falando sobre a parte de ser melhorado, só está falando que é uma coisa ruim. Então, ela está incompleta. Necessidade de uma compreensão ampla e cuidadosa, porque tem mais de um motivo, porque tem mais de um agente que tem que trabalhar aqui, do impacto das tecnologias de informação e comunicação, que a gente não pode negar, ele passa o texto todo falando que tem impactos, mas que podem ser melhorados no mercado de trabalho. Vocês conseguiram entender?
Essa daqui era muito questão de você dar, tipo, muita importância pro enunciado. Acabamos! Estamos indo para uma pausa e já já vem a aula da Lu, de história. Vamos falar sobre humanas também. Então, a foquinha. Então, vão no banheiro, aproveitem o momento. Bel, você quer subir para falar alguma coisa? Eu quero uma foca também. Eu fui caçar focas no Pinterest. Olá, linda, boa noite. Boa noite, pessoal. Olá! Então, gente, agora o que a gente tá aprendendo a fazer é mais um print da galera que chegou até aqui. Então, vou printar Vocês querem print do negócio? todos printados. Então, por exemplo, quem foi printado naquela hora que eu falei, a hora do print, mas agora já ganhou 2 chances a mais de ganhar o sorteio do Nitro. Então, quando eu especifiquei na mensagem, olha, quem ficar mais tempo nas aulas, quem participar mais das aulas, tem mais chance de ganhar o Nitro. Então, por exemplo, o nome de outras pessoas que apareceram uma vez aqui nas aulas vão ficar só uma vez. O de vocês já vão ficar mais de 2, 3 vezes lá. Então, tem mais chances de o nome de vocês ser sorteado. Agora, eu estava pensando em fazer uma gincana com vocês. Porém, aí vocês precisam ver, né? Se vocês preferem uma pausinha para jantar, né? Então, tem essa questão, porque muita gente que é tímido, muita gente não gosta de aparecer aqui no palco. Porém, eu ia fazer uma gincana. O que vocês acham? Vocês participariam? Seria basicamente um quiz. Basicamente. Então, quem quiser ir jantar e dar uma pausa, aliviar a cabeça, tomar um banho, pode ir. Mas quem quiser ficar aqui acompanhando, a gente pode fazer uma gincana para descontrair. Então, por exemplo, eu tava pensando em fazer meio que um passa e repassa da aula de linguagens da Linda. Então, por exemplo, eu falaria uma pergunta. Que horas volta a aula? Gente, vai começar a aula agora às 8h30. Então, vocês têm 45 minutinhos para jantarem, fazer o que vocês